Oi, eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Quatro Livros. No vídeo de hoje vou falar pra vocês todas as minhas leituras dos meses de janeiro e fevereiro. Acabei deixando acumular, né, pra gravar um vídeo só. E aí, quando já tô em março aqui também gravando esse vídeo, porque aqui, graças a Deus, é tudo muito bem planejado. Mas antes desse vídeo começar, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nada. Meu link geral da Amazon vai estar aqui embaixo, também com o link de todos esses livros. Comprando qualquer coisa com meu link, você me ajuda muito, 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 porque eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Então, a forma bem bacana de você patrocinar o canal, me ajudando a manter o meu trabalho, ajudando a manter ele no ar, pagando minhas contas, sem tirar nada mais do seu bolso. Antes que eu derreta de calor, vamos lá. Eu bem anotei as minhas leituras aqui nesse planner que eu comprei na Bienal. É praticamente um planner literário mesmo, da Galera Record, e aí é bem bacana pra você organizar suas leituras. Estou organizando direitinho? Não. Eu ainda tenho que imprimir a capinha dos livros pra colocar aqui, mas já tá me ajudando bastante, porque o Scooby não salva minhas leituras de jeito nenhum. Esse ano eu tava colocando direitinho lá, o dia que eu comecei, o dia que eu terminei no Scooby, e aí passava, tipo, um dia ele já tinha mudado a data que eu coloquei, tipo, colocava que eu li há 2 anos atrás, ou que eu não tinha lido, então perdi a paciência e decidi adotar meios não tecnológicos pra organizar minhas leituras, e aí eu tenho que imprimir essas capinhas ainda. Mas, basicamente, anotei tudo aqui pra vocês, então, o que eu li no mês de janeiro e no mês de fevereiro. E eu comentei com vocês aqui no finalzinho do ano que eu tava com muita dificuldade de voltar ao hábito da leitura, né, de voltar a ter o hábito da leitura. E, basicamente, eu sinto que eu tô começando a engatar de novo, mas eu sou muito 8 ou 80. Ou eu não pego num livro, assim, por 15 dias, ou eu pego, vou lá e leio um atrás do outro também, praticamente sem respiro as palavras. No comecinho desse ano eu demorei um pouquinho a engatar, tanto que a minha primeira leitura foi no dia 13 de janeiro. E foi Beleza Monstruosa, da minha querida Adriele Almeida, também conhecida como melhor amiga, conhecida como melhor escritora do mundo. Beleza Monstruosa é uma novela dela que saiu em 2023 mesmo, que eu ainda não tinha lido. Tanto Beleza Monstruosa quanto Coração Morto, que saíram ano passado, eu não li, né? Fui ler o Beleza Monstruosa agora no comecinho desse ano. Tenho que ler o Coração Morto ainda, e tô muito curiosa, porque eu sinto que é o melhor dela. Mas assim, gente, é até difícil, porque tudo que a Adriele escreve, eu amo. E aí, o que que acontece? Desde que ela começou a postar no Twitter, né, porque ela vai dando uns spoilers aqui e ali do que ela tá escrevendo, eu vi que eu tava muito curiosa pra ler, porque ela começou a colocar que era tipo portas mágicas, entende? Tudo uma magia envolvida. E ela se inspirou muito na Laini Taylor pra escrever, que é a autora de Feito de Fumaça e Osso, aquela duologia do Estranho Sonhador. E eu, assim, sou obcecada por Laini Taylor. E essa novela vai contar a história da Ivy e da Clarice. E as duas têm 7 anos quando se encontram pela primeira vez. A Clarice meio que vai passar as férias de verão na casa da avó dela, porque ela acabou de perder a mãe dela, então ela tá sofrendo muito com isso. E você vê que ela e o pai dela não têm uma relação ali muito próxima, eles não conseguem se conectar direitinho. E aí ela vai passar esse verão na casa da avó e acaba conhecendo a Ivy na floresta. E a Ivy é nada mais, nada menos do que filha adotada de 2 homens monstros. E atravessa portas mágicas. Então, assim, só a premissa, ela já te pega, entende? E aí eu fui ler meio travada também, porque, igual eu falei, eu não tava lendo muita coisa, e aí já tava, tipo, quase na metade do mês e eu ainda não tinha lido nada, então eu fui lendo ali bem devagar mesmo, tem só umas 90 e poucas páginas, só que eu li muito devagar, tipo, gastei bem mais tempo do que eu gastaria normalmente, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia, tipo, foi um negócio que eu li devagar, mas eu li em uma noite só, em uma sentada só, porque eu não conseguia largar, eu queria ver pra onde ia aquela história. A Adriele tem uma forma linda de escrever as coisas, eu fico realmente impressionada, genuinamente impressionada. Não é porque eu sou amiga dela que eu falo essas coisas, mas eu também nem conseguiria mentir pra vocês, porque é só vocês abrirem o Twitter, Beleza Monstruosa, assim, ferveu ano passado, não vi uma pessoa falando mal. Então, a Adriele me toca muito com o jeito que ela escreve, e eu, quando eu terminei de ler essa novela dela, eu sempre falo conto, e ela vai me arregaçar se eu chamar isso de conto. Eu fui correndo no WhatsApp dela pra falar sobre, e aí falei, cara, graças a Deus que eu sou sua amiga, porque eu sofreria muito, sabe, se eu não fosse, porque muito bom ser fã de uma pessoa que é sua amiga, e muito bom ser fã especificamente da Adriele e ter contato com ela, porque aí eu posso ir reclamar direto na fonte, posso ir chorar direto na fonte, porque assim, tem partes nesse livro que eu tive que literalmente
fechar meu Kindle, respirar muito, muito fundo e falar, meu Deus do céu, ela tá acabando com a minha vida. E cada capítulo começa com uma flor, então o livro é todo contado através da linguagem das flores também. Eu ainda quero sentar real e pesquisar o significado de cada florzinha e relacionar com cada capítulo, porque, assim, eu conheço a Adriele, eu sei muito bem como que ela pensa em cada detalhezinho mínimo ali de cada obra que ela tá escrevendo. E aí é muito bizarro, porque ela pensa, assim, 50 anos à frente do tempo dela. Às vezes eu tô conversando com ela, ela tá falando, porque eu dei tal data de aniversário pra um personagem meu. E aí é um personagem que, sei lá, vai nascer real o livro, a obra daqui a uns 3, 4 anos. E ela tá sempre escrevendo alguma coisa e sempre é muito bom. As bisbilhotadas que eu já dei nas outras coisas delas que estão pra sair, assim... É surreal, gente, é surreal. A mulher realmente tem muito talento, eu tô muito orgulhosa. Tô louca pra ver o livro dela que vai sair pela Roku. Eu tive já alguns spoilers, tipo da capa, e mais ou menos ali eu não vou falar muita coisa, não. E eu nem quero saber mais coisas também, porque eu amo pegar as coisas da Adriele sem saber nada sobre. Porque, mesmo se eu soubesse, ela me surpreenderia, mas dá um gostinho a mais ainda não saber o que vem pela frente. E aí o problema de não saber o que vem pela frente é que eu não sei quanto que eu tenho que gastar no psicólogo. Mas pra resumir, a construção de mundo da Adriele aqui é impecável. Como eu falei, ela consegue colocar coisas muito simples também, né? Que tocam a gente. A forma dela escrever é muito linda. Eu adorei a fantasia que ela colocou. Eu consegui imaginar direitinho, cada uma das cenas. Eu consegui imaginar o quarto da Ivy, cheio de, sei lá, elementos mágicos, com todas as florzinhas assim brotando. Eu consegui imaginar tudo, as duas atravessando as portas mágicas. E, gente, que coisa linda, que coisa delicada. Eu morro de orgulho da Adriele e eu não sei o que falar pra vocês, eu só imploro, por favor, se é pra ler algum livro desse vídeo aqui, leia o livro da Adriele, porque é impecável. E aí, até engraçado, porque ela costuma me dar umas lacradas, porque eu falo, Adriele, meu sonho é que você pegue e escreva, assim, um livro de 800, 900 páginas. E aí ela fala assim, você vai continuar sonhando então. E já me dá uma cepada ali logo cedo. Mas é isso aí, é muito bom pra te tirar da ressaca. Também é muito bom se você estiver precisando de bater alguma meta de leitura aí no mês ou no ano. Porque é muito rapidinho e muito bem feito, muito gostoso de ser lido também. Eu senti que terminou um pouquinho abrupto, assim, porque eu não tava esperando que já estivesse terminando, mesmo eu vendo ali que tava terminando no Kindle. Eu senti um baque quando terminou, e aí eu fiquei me sentindo um pouco órfã também, porque eu queria ver mais delas, viver mais aquilo que eu estava vivendo, e é isso. É tudo que eu tenho a dizer, leiam Beleza Monstruosa. E a minha segunda leitura de 2024 foi Perdão, Amor, da Raíza Varela. Essa leitura pra mim foi muito conflituosa, porque eu acho muito surreal o jeito que a Raíza escreve, porque são livros assim, calhamaços. É o segundo calhamaço que eu leio dela, pra falar a verdade. Eu ainda não li os outros, mas são coisas assim que você lê e você não vê muito bem que você tá lendo. Quando você já vê, você já terminou um livro de 900 páginas ali em 2, 3 dias. E comigo foi exatamente dessa vez também. O outro livro que eu li dela era Te Juro Amor em Silêncio, se eu não me engano, e que já tem até continuação, mas eu ainda não peguei pra ler. Perdão, Amor vai contar a história do Pedro. Ele estava noivo de uma moça, estava há 4 dias, assim, do casamento dos dois, e aí simplesmente ela morre. E o Pedro cria um bloqueio emocional gigantesco, ele não consegue se relacionar com mais ninguém, até que um dia ele está dirigindo o carro dele ali e se perde num lugar, e ele vê uma mulher muito bonita atravessando a rua, que é prostituta, e aí ele fica totalmente obcecado com ela, até paga ali pra ter um programa e tudo isso, porque nenhuma mulher chamou a atenção dele dessa forma desde então, e aí ele simplesmente vai lá. Acho que ele fica, o quê? 2 anos, 1 ano, 4 anos, não sei, não lembro agora, sem ter contato com ninguém, e do nada ele topa com essa mulher e fica totalmente obcecado por ela. A gente não sabe por que ela tá nessa vida da prostituição, inclusive ela trabalha num lugar assim que cobra super barato pelos programas, e assim, ela é uma mulher muito bonita, e aí o Pedro não entende exatamente por que ela tá no lugar, sendo que ela podia cobrar muito mais por isso, né, e também porque ela é super novinha, ela tem tipo 19 anos, e aí que a gente vai entender o porquê disso ao longo da história. Também vamos ver o desenvolvimento do Pedro, na real, ele tentando superar o luto de ter perdido alguém que era tão importante pra ele. É uma história que me prendeu do começo ao fim, me deu uma cansadinha, não vou negar também, porque às vezes eu sentia que a história não tava andando tanto. Desde o começo é uma coisa mais sexual, e a gente vê sim que ele tem um apego emocional à Vivian, mas ele não confessa isso porque ele não quer
meio que aceitar que ele tá gostando de outra mulher depois de ter perdido a noiva dele. Então, assim, ele sente uma culpa gigantesca cada vez que ele olha pra Vivian e deseja ela, cada vez que ele toca nela, e ele sempre pede desculpas pra noiva dele, que ele sente como se estivesse traindo ela. E eu achei uma coisa muito delicada, eu gostei muito do jeito que a Raíza construiu a história da Vivian aqui. Eu não imaginava o porquê, eu não conseguia pensar no porquê dela estar naquela vida daquela forma. E aí, quando tem o plot que realmente revelam pra gente o porquê, eu fiquei muito surpresa, eu não esperava. Porém, lá pro finalzinho da história acontece um negocinho ali que não me pega, não gosto muito, assim, nas histórias. É um plot que eu não gosto, real. Eu não posso falar qual exatamente, senão vai ser um puta do spoiler pra vocês. Mas eu achei que deixou a história um pouco menos convincente pra mim também, porque eu acho que, sei lá, não precisava daquilo tudo, porque já tava dando pra ver que eles estavam se gostando. E aí meio que, sei lá, eu não me conectei tanto com os personagens ao longo da história, porque eu adoro um hot, gente, não me levem a mal, amo hot, amo livro hot, só que não tava me pegando, eu não consegui me conectar nem com isso, sabe? Então, assim, não sei se é porque eu realmente tava voltando a ler ainda e então não tava surtindo tanto efeito, mas depois os livros que eu li, né, depois bateram, então não entendi muito bem o que aconteceu. Mas assim, tem um personagem também que é o amigo da Vivian, que ela vai visitar durante a história, que é um senhorzinho que eu sou totalmente apaixonada por ele. Então esse livro conseguiu me emocionar em algumas partes, mas em outras eu não consegui me conectar tanto. Não, eu acho que eu dei o quê? Umas 4 estrelas, 3,5? 4 estrelas acho que não dei, foi umas 3 e pouca. Eu não sou a pessoa mais conscientizada do mundo e tal, mas tem algumas coisinhas aqui que eu fiquei meio com o pé atrás, tipo, a noiva do personagem principal, do Pedro, ela era negra, né? E aí a gente nem tem um capítulo narrado por ela, a gente tem ele imaginando ela ali e tal, mas a gente nem tem um capítulo narrado por ela, tem pela melhor amiga dela, que acaba virando melhor amiga do Pedro também, né? E, tipo assim, ela é descrita como uma mulher que é uma força da natureza, que era sempre estressada, que era sempre cabeça quente, que não sei o quê. E aí a única personagem negra que a gente tem na história é descrita assim, e é morta, meio que a gente nem tem nada dela direito, sabe? E dá pra ver, sim, que o cara é apaixonado por ela, a gente também se apaixona pelo que a gente vê dela através dele, só que me ficou meio estranho, eu não sabia se eu tava muito noiada, porque, né? Aí a Vivian justamente é uma loirinha de olho claro, que não sei o quê, que ela é muito doce, muito meiga, é o oposto da outra, mas isso não faz ele deixar de amar a outra, nem deixar de amar a Vivian. Eu fiquei meio assim, eu falei, não, talvez eu esteja enlouquecendo. Eu achei que eu tava meio doida mesmo, até que chegou na parte específica que o Pedro é muito rico e tal, né? Eu nem lembro com o que ele faz, trabalha mais. Eu acho que ele tem uma empresa de alguma coisa. E ele vai topar com os amigos dele, que inclusive são personagens da Raíza de outros livros. E aí que a gente tem a descrição que são 5 amigos ricaços, milionários ali no meio. E todos eles são brancos, loiros e de olho azul. Então eu fiquei meio assim, sabe? Não tem ninguém assim fora desse padrão, sabe? Então eu achei meio estranho, porque parece que é uma fórmula que tem ali, que o homem sempre vai ser branco, loiro, de olho claro, sabe? E aí a menina docinha também, loira, de olho azul e branquinha. E aí eu fiquei meio assim, mas enfim. Então é uma coisa que me incomodou um pouquinho. E aí, como eu falei, nem sou uma pessoa extremamente apta pra falar disso também. Mas aí eu fico pensando que se eu me sentir um pouco incomodada e saquei essas coisas, eu fico imaginando pra alguém que, né, já é mais conscientizado do que eu. É uma história muito bacana, como eu falei, eu gosto muito do jeito que a Raiz escreve, ela tem uma escrita muito fluida, a gente termina os livros dela sem nem ver, mas assim, foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, e aí, como eu falei, eu não tive uma grande conexão com os personagens também. Meu preferido, pra falar a verdade, era esse velhinho. Gostei muito da Vivian, gostei muito da história que a Raíza construiu pra ela. Pro Pedro também, tava doida pra ele ser feliz logo, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Mas é isso. Eu gostei, eu quero ver se eu leio os próximos dela que vão sair, algum pra ver, né? Porque eu sempre tenho esse problema com ela. E aí eu quero ver se eu leio talvez a continuação de Te Juro Amor em Silêncio, só que eu nem lembro do primeiro livro, eu vou ter que reler. Mas eu lembro que era um probleminha que eu tinha também no Te Juro Amor. Então, assim, eu acho que ela escreve muito bem, mas às vezes acaba atropelando algumas coisas, sabe?
E é isso. Outro livro que eu li em janeiro também foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Foi meu primeiro livro dessa autora, e aí eu finalmente entendi porque que tá todo mundo fritando por causa dela. Ela escreve muito bem, gente. Esse aqui, eu já tinha ouvido falar dele anos atrás, eu acho que quando saiu no Brasil, porque tava todo mundo fervendo com esse livro, só que, tipo, sabe quando você nunca tem a iniciativa de pegar o livro e ler? Então, foi exatamente esse problema. E aí, o que que acontece? Eu também, logo em seguida, já peguei outro livro dela e já comprei outros 2 dela também que estavam faltando pra ler, porque eu fiquei totalmente obcecada. São livros, assim, é tipo Ali Hazelwood, assim, das ideias, que é um romance ali muito gostosinho que você lê numa sentada, praticamente. E aí que aqui a gente vai ter a história do Augustus e da January, a Jane, do Tarzan, alguma coisa assim. Eu nunca vou aprender a falar esse nome. Ai, Ana, mas é só falar janeiro em inglês. Não sei também. Se vou ficar devendo pra vocês, sou péssima com os meses do ano. Os dois são escritores e aí a January é meio que herda essa casa de praia. É, de praia, né? O pai dela, e aí o que acontece? Ela vai pra lá porque ela tá com um puta bloqueio criativo. Ela sempre foi de escrever romances fofinhos, com finais felizes, e era exatamente o tipo de literatura que ela consumia também. Mas ela tá totalmente desiludida com isso agora. E se eu não me engano, ela era até noiva e acabou terminando, como já tem um tempo que eu li. Eu acabei esquecendo. Ai, Ana, era pra você ter preparado o roteiro pro vídeo? Era, mas aí não deu tempo, eu tive que correr pra gravar. Mas enfim, ela tá desiludida porque aconteceu esse término com ela e também por causa de uma coisa ali do relacionamento dos pais dela. E aí, gente, ela vai pra essa casa de praia porque ela tá com puta bloqueio criativo. Acho que ela já tinha publicado alguns livros, eu acho que não era só um, e eles renderam um bom dinheiro pra ela, só que esse dinheiro acabou, né? E aí aquilo, né? Vida de escritor é, se você não tá escrevendo, você não tá recebendo. E às vezes nem se você escreve, você recebe também. Ela tá com esse grande bloqueio criativo e ela vai pra essa praia, então, pra essa casa de praia do pai dela. E aí o vizinho dela é simplesmente um cara que ela já conhecia, ó, há séculos, que é bem aquele enemies to lovers, que eles nunca bateram bem as ideias um com o outro. E aí que ele também é um escritor, só que ele escreve aqueles romances policiais, então assim, enquanto ela tá lá escrevendo histórias bem fofinhas, todo mundo termina feliz, ele sai matando todo mundo nas histórias dele. Então, assim, são totalmente opostos nesse sentido, mas aí eles fazem uma aposta de que ele vai escrever um livro tentando dar um final feliz pra história e ela vai escrever um livro mais na pegada do estilo dele. E aí eles fazem meio que um trato de um levar o outro pra lugares que vão inspirar eles a escrever a história, e aí os dois vão tentar sair desse bloqueio criativo que eles estão, escrevendo histórias fora da zona de conforto deles. E aí eles fazem essa aposta de quem vai ser publicado primeiro também. Mas obviamente eles vão acabar se apaixonando, e gente, que livro gostoso, dá até vontade de ler de novo, é tipo assim, uma coisa que realmente não te enjoa, porque dá saudade dos personagens também, você fica doida pra ver eles juntos. Então eu gostei muito da escrita da Emily Henry, me surpreendeu muito, muito, muito. Gostei também que, uma coisa que eu reparei, né, porque eu também li o Loucos por Livros, que eu vou comentar pra vocês, é que sempre tem alguma coisa literária envolvida, tipo, aqui são 2 escritores, aqui são 2 editores, né, que editam os livros para eles poderem ser publicados. Então tem até uma ligação com o outro também, de alguns personagens. E eu gostei demais, demais, demais. É uma leitura super gostosa, super divertida. Achei uma escrita bem madura também. Às vezes eu acabo lendo demais aqueles romances mais young adults. E aí a gente esquece como é que é ler um personagem com 30 anos nas costas. E aí eu tava sentindo falta disso também, de ter alguém que tá preocupado com os boletos, sabe? E aí realmente adorei esse livro, do começo ao fim. Acho que eu dei 4 ou 5 estrelas, porque foi muito bom. Era exatamente o que eu tava precisando. E aí, finalmente, entendi o hype dessa autora, e pra mim é totalmente merecido. Mas eu quis ter certeza se era isso mesmo. E aí, como eu já tinha comprado Loucos por Livros na Bienal, eu aproveitei pra pegar ele logo em seguida. E eu já tô com os outros 2 dela aqui também, igual eu falei, vou até abrir eles hoje pra eu já ler, porque realmente adorei a escrita dela. E, gente, se eu fiquei apaixonada com Leitura de Verão, é porque eu ainda não sabia o que me esperava em Loucos por Livros. Eu achei Leitura de Verão melhor em certa medida do que esse aqui, porque Leitura de Verão me pegou desde o comecinho até o fim, sabe? Esse aqui me demorou um pouquinho a engatar. Eu acho que eu fui pegar o ritmo dele lá pra página 100, talvez, não sei. Mas não é que tava ruim, só não me pegou desde o princípio como o Leitura de Verão. E nesse livro aqui a gente vai ver a história da Nora. Ela é uma agente literária que tá ali lutando pra conseguir conquistar a sua vida. A mãe da Nora morreu quando ela era mais nova e ela tem uma irmã que chama Libby, então ela meio que se sente responsável pela Libby,
apesar da Lib já tá casada e lá grávida do segundo bebê já, se eu não me engano. E aí que a vida dela gira basicamente em torno do trabalho e da irmã. Ela nunca meio que deixa se apegar aos relacionamentos que ela tem. Ela sequer dorme na casa da pessoa, então assim, pra ela ali acabou, cada um segue a sua vida. E aí que a gente vê uma coisa muito engraçada, que todo cara que namora com ela acaba terminando, porque aqui eles moram em Nova York, e aí ele acaba indo pra uma cidade do interior, conhece alguém que é ali aquele clássico clichê, né, de tipo assim, conheci o amor da minha vida na cidade do interior, vou largar a cidade grande pra mudar pra lá. E aí acaba terminando com a Nora, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes com ela. Então ela meio que não acredita nessas coisas e ela nem se permite ficar tão chateada também, porque ela quer focar na carreira dela e ela se sente nessa responsabilidade de cuidar da irmã também. Então ela é meio que fechada pra isso, mas a gente vê que ela é fechada pro mundo externo e as pessoas veem ela como uma pessoa super fria e super pragmática, mas na real ela tá só tentando se proteger e cuidar da irmã dela também. E aí o que acontece? A Lib, que a irmã dela é viciada em leituras também de romance, e aí ela decide levar a Nora pra uma cidadezinha do interior, que inclusive é cenário de um dos livros de uma autora que a Nora agencia. E aí a Lib e a Nora sempre tiveram essa conexão, só que a Nora sente que a Lib tá muito afastada dela, e aí topa fazer essa viagem só pra tentar se reconectar com a irmã, e a Lib meio que faz uma lista ali de todas as coisas que ela não tem que fazer nessas férias, pra meio que tentar se conectar e tentar aproveitar aquele período que elas tiraram fora da cidade grande. E aí que enquanto elas estão nessa cidade, a Nora topa com ninguém mais, ninguém menos que Charlie Lastra, que é um editor que ela já até tentou trabalhar junto, mas ele tipo foi super seco com ela, assim. Então ela tem birra da cara dele e acaba que ele vai até trabalhar na mesma editora que ela, só que eles acabam topando nessa cidadezinha e ela descobre que ele também tá ali porque ele tem família naquela cidade. E aí que os dois são meio que a mesma coisa, sabe? Tipo, eles usam até o mesmo perfume. São extremamente focados no trabalho dele. Eles são extremamente apaixonados por literatura. E, gente, esse casal que me pegou mais do que o outro. Talvez seja porque eu me identifiquei muito com a Nora. Tem muita coisa aqui que ela falava, que eu falava, caralho, isso sou eu. E até a forma que ela tenta meio que abrir mão da vida dela pra cuidar da irmã também. Eu me identifiquei muito, porque se deixar eu vivo só pelo meu irmão, até esqueço de fazer as coisas por mim. Então, esse livro me pegou muito, porque eu me vi muito, muito na Nora, e desde o começo até o fim. E o Charlie Lastra, gente, o que dizer do Charlie? Ele me pegou de um jeito que eu fiquei totalmente apaixonada também, torci pra eles do começo ao fim da história, que pega justamente o que eu falei que eu gostei das obras da Emily, porque são problemas de vida adulta, sabe? Tipo, como eles são da mesma editora, não ficaria bem pra ela ficar com o cara que ele é do emprego dela, então ela não pode colocar o emprego dela em risco. Então eu gosto desse tipo de problema, sabe? De problema adulto, porque, né, obviamente eu sou uma adulta também. Não tô desmerecendo aqui jovem adulto jamais, inclusive continuo lendo e amando, mas eu gostei muito da escrita da Emily, eu achei tudo, assim, muito justificado o que ela coloca aqui. E assim, gente, real, 5 estrelas, amo todos, amei esses 2 livros. Igual eu falei, esse aqui eu acho que não dei 5, acho que talvez tenha dado 4,5 e esse aqui 5, porque eu achei que demorou um pouquinho mais pra engatar. Mas eu não consigo dar nota baixa pra esse livro, nem tirar a estrela direito, porque igual eu falei, eu me senti assim, dentro do livro, eu senti exatamente que eu era a Nora. E até a carreira dela também, né? Ela trabalha justamente no que eu quero, nessa área literária. E aí eu achei até bonitinho também, porque o Charlie meio que incentiva ela a ir atrás do que realmente ela quer, dentro da área ali literária. Amei do começo ao fim. Quero ler tudo que essa mulher escrever, até a lista de supermercado dela. Se eu puder, eu vou estar lendo. Um detalhe importante a ser citado aqui também foi que o De Férias com Você, eu comecei e terminei no mesmo dia. O Loucos por Livros, eu não sei exatamente porque eu não anotei a data, mas foi mais ou menos isso também. Eu comecei em um dia e terminei em outro. Então, assim, só pra vocês terem noção. E aí, outra leitura também que eu fiz no mês de janeiro foi Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Eu conheci a Fernanda na Bienal, já tinha até esse livro aqui em casa, mas acabei esquecendo de levar, mesmo sabendo que ela ia estar lá. E acabou que, quando eu cheguei lá, a Adriele falou que era pra eu ir conhecer ela do mesmo jeito, e até me deu um outro livro dela, que é o... Alguma coisa, Fantasmas...
O Fantasma de Cora. E aí foi nesse livro que eu peguei autógrafo dela, achei ela um amorzinho assim. E enfim, eu li o livro dia 26 e comecei o livro dia 26 e terminei ele no dia 28. E tava todo mundo falando muito bem desse livro, então eu tava muito curiosa, até porque vi no Twitter, assim, a Fernanda postando que era um relacionamento que envolvia um demônio. E aí eu fiquei assim, ó, de olho. E aqui a gente vai ter a história da Amarilis, que ela vive na cidade de Fragalha, que está sob domínio da República, onde a magia é totalmente proibida. E aí o que acontece? Obviamente a Amarilis tem magia e a gente vai ver ela tentando esconder isso da República, porém ela quer muito se vingar de um general que meio que causou a morte da mãe dela, então ela decide logo no comecinho da história invocar um demônio para ajudar ela a matar esse general. Ela trabalha numa fábrica de tecidos e então ela trabalha como tecelã mesmo, e aí que esse cara vai lá na fábrica dela, ela acaba topando com ele depois de anos, então ela decide se vingar dele de alguma forma, e aí ela invoca esse demônio e ele é o Tolu. O que dizer desse livro aqui, gente? Eu fritei do começo ao fim com ele, porque eu fiquei totalmente apaixonada pelo Tolu. Pra mim, ele era o melhor personagem da história. Eu gostei da Amarilis também, eu achei ela uma personagem muito forte, porém eu senti que ela era um pouco imatura em algumas partes. Eu não lembro se falaram a idade dela no começo da história, se era 28, alguma coisa assim. Eu acho que por ela ter passado a vida meio que sozinha, sabe? E ter perdido a mãe muito cedo, ela teve que se forçar a amadurecer e nem pôde viver a vida direito. Então eu gostei muito da personagem principal também, só que eu acho que a história peca um pouquinho nisso, porque ela é bem curta, o livro é muito curto, então eu acho que faltou um pouquinho desenvolver mais. Por exemplo, o próprio governo da história, a gente entende que eles proibiram a magia, mas a gente não vê um antes ou depois disso. A magia também na história é muito pouca, muito escassa, porque o elemento mágico que a gente tem firme na história mesmo é o Tolu, que foi invocado pela Amarilis, só que eu sinto que meio que podia ter desenvolvido mais, sabe? Porque além dela invocar o Tolu, a gente não vê ela fazendo mais coisas relacionadas à magia até o final da história, praticamente. E aí tem um outro personagem que aparece também na história, que tem magia, e eu achei foda o poder dele, muito incrível. Me lembrou um pouquinho, deu um gostinho assim, até pensando agora, de Tons de Magia da Vi Schwab, né? Um negócio ali meio pirata. Só que eu sinto que faltou mais desenvolvimento nisso, sabe? Nessa construção de mundo dela. Eu acho que era um mundo muito amplo, que podia ter sido explorado mais um pouquinho. Então eu não consegui dar mais de 4 estrelas para esse livro, mas também não consegui tirar mais porque eu realmente gostei da história. Eu também achei o final muito, muito bom. Só senti que faltou algumas coisinhas mesmo, e como eu falei, eu senti muita falta dessa explicação maior sobre a magia. Daí a gente vê até mesmo o próprio poder da Amarilis, a gente vê que ela é muito forte, né, por ter conseguido invocar o Tolu, porque ele, né, tem séculos ali de existência, e também pelo que acontece, né, mais pro final da história e tal. Só que a gente não vê uma realização da magia dela assim, a gente não vê exatamente o que essa magia é naquele mundo. Então isso me fez muita falta, mas como eu falei, o Tolu é incrível, pra mim é o melhor personagem da história, disparado assim. Gostei muito do humor dele, gostei muito de tudo que ele faz aqui. E fiquei meio assim, né, depois de ler, porque eu não sou muito de Monster Romance não, gente. Eu acho que foi o primeiro, em teoria, que eu li mesmo, tipo, ai, tudo bem, já li romance com vampiro, com lobisomem, mas o Tolu é um demônio, né? Ele literalmente tem escamas ali, tem uma cara meio de largato. E aí, quando eu assisti, eu lembro até que quando eu assisti aquele filme A Forma d'Água, que é baseado no livro, eu fiquei, gente, essa mulher tá pegando um peixe, pelo amor de Deus. E aí que não me deu um negócio assim não, sabe? Só que nesse aqui, eu fiquei torcendo, eu falei, minha filha, aceita, olha só esse boyfriend material que você tem na sua mão. Só porque ele tem escamas, ele esconde, tá tudo bem. Mas ele também tem uma forma humana, tá, gente? Esqueci de citar aqui, porque eu falei das escamas, da cara de largato e tal, mas ele também consegue entrar na forma humana. É até assim que ele vai tentar ajudar a Amarilis a derrotar esse general, porque ele meio que se infiltra ali em todas as camadas sociais possíveis, usa o charme dele ali. Ele literalmente tinha um charme, um sonho que ia ajudar ela pra poder ser libertado ali. E enfim, gente, é um livro muito, muito bom. Eu gostei muito da escrita da Fernanda, quero pegar outro livro dela pra ler. E esse aqui foi até a editora que me mandou na época, a Suma, né, porque eu sou parceira da companhia. Veio um marcador e também veio um imã de geladeira, que é porta-copos, que é a mariposa, justamente a mariposa da história aqui. Tipo, essa mariposa assim, com as asas abertas. E assim, gente, amei real, gostei muito do casal, gostei muito da história. Eu gostei de como termina também, fiquei muito curiosa, assim, dá um ganchinho ali que a gente fica se perguntando
como o que vai acontecer depois, sabe? Não acho que ela vai continuar a história, acho que a história chega até a ser bem fechadinha, mas dá um gosto, assim, de, tipo, o que vem por aí, sabe? E, gente, eu amo essa edição também. Acho ela linda. E aí, o último livro que eu li em janeiro, no dia 29, foi A Razão do Amor, da Ali Hazelwood. E o que dizer, né, gente? A Ali Hazelwood é um esquema de pirâmide. Você lê um livro dela e você realmente quer ler todos os outros. E todo mundo ficava falando, ai, porque os livros dela são iguais, que não sei o quê. E eu tinha visto isso no Twitter, inclusive, né? O pessoal até mostrando umas cenas ali, hots, que são iguaizinhas nos livros. Só que eu tinha, até então, só lido A Hipótese do Amor. Então esse foi o segundo livro dela que eu li. E realmente, gente, segue uma fórmula mesmo, mas é uma fórmula que funciona. Porque tem cenas realmente que são iguais e tem alguns plots aqui também que são muito parecidos, mas é uma fórmula que funciona porque os personagens dela são extremamente carismáticos, o casal sempre tem muita química, então assim, ela sabe o que tá fazendo. E aqui a gente vai ver a Bee, que ela é uma neurocientista que é convidada pela NASA para fazer parte de um projeto lá, que é um capacete ali que envolve neuroengenharia. E aí que, quando ela chega lá, ela vai ter que trabalhar com o Levi, que também foi um inimigo dela lá na faculdade. Acho que foi na faculdade mesmo, doutorado era de Hipótese do Amor. Mas eles eram super inimigos na faculdade, ele meio que desprezava totalmente ela. E aí aquilo, né, gente? Os homens da Ali Hazelwood, você sabe que, tipo, as meninas estão lá, nossa, ele me odeia, ele me acha extremamente nojenta, enquanto os homens estão, tipo, nossa, ela é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então é muito engraçado ver o ponto de vista da personagem, já sabendo que o cara tá apaixonado por ela. Aqui a gente também não tem um ponto de vista dele, isso me faz falta em alguns livros da Ali, só que meio que a gente já sabe que eles estão realmente totalmente caidinhos pela personagem, então a gente já saca, assim, só pelas olhadas que eles dão pra elas. E aí que ela não pode abrir mão desse projeto, porque ela tá precisando muito do dinheiro, e ela vai ter que aceitar trabalhar junto com ele. Ela também tem uma amiga na história que trabalha junto com ela, que é a Rócio, que é uma personagem, assim, gente, extremamente carismática, foi uma das minhas preferidas da história. Gostei muito porque, às vezes, eu sinto falta de ver um pouco mais desses personagens secundários da Ali, e eu vi que essa personagem, por exemplo, é extremamente carismática, a gente fica apaixonado por ela, só que a gente não tem tanto dela, então eu senti um pouquinho de falta disso também. E é aquilo que eu falei, tem muita coisa na história que é previsível mesmo, é bem parecido mesmo com a Hipótese do Amor, tem um negócio ali dos personagens já conversarem sem saber que conversam, tem um plot de traição no meio, a cena hot realmente é muito parecida e tal, só que, gente, funciona, é igual eu falei, é muito gostosinho de ler, você lê numa sentada só. Esse livro, por exemplo, eu li foi no dia 29 mesmo, comecei no dia 29 e terminei no dia 29. Eu gostei muito, eu tava até relendo alguns trechos pra poder colocar post-it, porque enquanto eu tava lendo meus post-its acabaram, eu tive que comprar mais, esperar chegar pra remarcar, e aí eu fui relendo alguns trechos. A Bee, por exemplo, tem um problema de saúde que faz ela desmaiar, né? Quando ela fica muito nervosa ou algo do tipo. Aí aquele drama bem sessão da tarde, assim, que ela acaba desmaiando e ele vai e sai carregando ela pelo colo. Até porque todo personagem da Ali Hazelwood masculino tem 3 metros de altura e a mulher tem 1,5. E é isso, gente. É um clichêzão que funciona, é muito gostoso. Eu gosto muito das referências que a Ali Hazelwood coloca também nos livros. Ela sempre enfia uma Taylor Swift ali, umas coisas do mundo nerd também, então eu me identifico mais ainda com as histórias. Aqui os dois gostam muito de Star Wars, e aí é simplesmente uma meta de vida. Então eu sinto que ela constrói personagens muito críveis, sabe? A gente acredita que eles realmente existem ali, porque eles têm características comuns e que fazem a gente acreditar, se identificar, sabe? Então é muito gostoso. Eu senti ele um pouquinho melhor do que a Hipótese do Amor, mesmo sendo algumas coisas parecidas. Eu senti que eu gostei muito mais desse aqui. Mas eu tava conversando com a Clara e todo mundo fala que aquele outro que é teoricamente Amor, que é da capa meio amarela, laranja, que eu também já li, mas aí é pra outro vídeo, todo mundo fala que o outro é bem melhor do que os outros da Alice. E aí eu tava até falando disso com a Clara, que eu queria ler o outro, ela falou que o outro realmente é melhor, mas que esse aqui também era mais legal e que a Bee era mais madura do que a Olive de Hipótese do Amor. E eu fiquei meio assim, porque apesar de ter me identificado com a Bee também, eu me identifiquei mais com a Olive, eu fiquei tipo... será que eu sou imatura? Só que realmente eu achei ela bem mais madura pra algumas coisas. E enfim, eu sinto que, tipo assim, cada livro dela vai melhorando. E tô louca também pra ler aquele Noiva que saiu, porque parece que é totalmente diferente do que ela já escreveu até agora, porque todos esses aqui são meio que na área ali da ciência, né? E o Noiva é basicamente fantasia com um lobisomem. E eu tô muito curiosa.
E entrando no mês de fevereiro, eu li toda a trilogia de Jogos de Herança da Jennifer Lynn Barnes. A Adriele sempre me falou muito bem desses livros, só que eu acabei nunca lendo. E aí na Bienal tinha acabado de sair essas capas novas, né? Porque era uma capa muito feia que tinha antes. E aí eu sou totalmente apaixonada por essas aqui. E aí na Bienal tava saindo todos os livros com essa capa nova. Só o primeiro que não tinha com a capa nova, ele tava meio que com a jacket. E aí foi o único que eu não comprei. Eu até tenho outro aqui também, ó, que eu comprei cada um por vintão na Bienal, que é os Irmãos Hawthorne. Esse é que eu comecei a ler em fevereiro também, mas não terminei. Não tava gostando tanto assim da história. Aí acabou que no começo desse ano eu vi que já tinha saído com a capa nova e comprei o que tava faltando. E aí que dá pra ver aqui que eu gostei só um pouquinho da história. E Jogos de Herança vai contar a história da Avery. Ela simplesmente tá toda ferrada porque a mãe dela morreu, o pai dela não tá nem aí pra ela. E aí que ela vai até morar com a irmã, só que a irmã dela meio que sofre violência doméstica do namorado. E aí ela decide sair, ela tá toda lascada, tá sem dinheiro pra comer direito, tá morando dentro de um carro. E aí que a gente vê que ela é uma adolescente extremamente inteligente. E um dia ela tá lá na escola de boa. E aí chega um cara um pouco mais velho que ela, falando que ela tem que viajar pra ir numa leitura de testamento, porque aparentemente ela estava inclusa no testamento de um bilionário. E que quando ela chega lá, ela fica muito confusa, porque ela nunca viu esse bilionário na vida dela e do nada ela tá no testamento. E aí simplesmente esse cara, que é o Tobias Hawthorne, deixou a herança bilionária pra ela. Ele meio que deixou só um pouquinho ali para alguns funcionários, uns 50 a 100 mil dólares para cada um dos 4 netos dele e 50 mil para cada uma das filhas e umas bugigangas ali, e deixou toda a herança bilionária para Avery, sem ela nunca nem ter visto o velho, sem saber nem quem que eles são direito. E aí que, como condição para receber essa herança, a Avery vai ter que morar na mansão Hawthorne por 1 ano, junto com os 4 netos desse cara lá. E aí que no começo da história eu fiquei muito confusa, porque é muita gente ao mesmo tempo, os 4 meninos Hawthorne lá, um mais bonito que o outro, todos extremamente charmosos, e aí você não entende nem quem vai ser o par romântico dela logo de cara, porque todos ali têm um charme e ela fica atraída por absolutamente todos. E você também vai ficar, um spoiler. A gente tem o Hawthorne mais velho, que é o Nash, que sempre tá com um chapéu de cowboy. A gente tem o Grayson, que é o meu Hawthorne preferido. Temos o Jameson e temos o Xander, que é o mais novo. E cada um desses Hawthorne é meio que da mesma mãe, porque a mãe deles era filha do Tobias, mas cada um é filho de um pai diferente. Então cada um tem um atributo diferente ali. E o que acontece? Esse velho que morreu era famoso por dar enigmas pros netos e treinar eles. E aí no final sempre tinha uma recompensa ou algo do tipo. E aí que eles vão tentar desvendar o enigma do porquê carambas a Avery recebeu essa herança bilionária do velho do nada. E aí, gente, são 3 livros, né, principais: os Jogos de Herança, o Herdeiro Perdido e a Aposta Final. Então a gente vai ter desenvolvimentos da história do começo ao fim, na real. Nos 3 livros tem elementos importantes, porque meio que cada peça que você vai descobrindo ali, cada pedaço da história que se resolve leva a um quebra-cabeça maior e mais importante. E, gente, o que dizer? Se você tá numa ressaca literária, pode ser a pior da sua vida. Esses livros vão te tirar, porque os personagens são extremamente carismáticos. Os mistérios são muito bons. Assim, eu não consegui desvendar nada. A Jennifer constrói muito bem os mistérios aqui. E as pistas também que o velho vai deixando ao longo da história, que vai deixando ali na casa. Então, eu achei tudo muito bem construído, muito bem feito. Talvez, assim, a única coisa que me incomodou na história mesmo foi o romance, pra falar a verdade. Uma coisa também que eu acho que faltou mesmo foi um ponto de vista dos meninos na história, porque acaba que fica mais na Avery, obviamente, porque ela é a personagem principal, mas ela também tem uma amiga que é super carismática, a irmã dela, Libby, também, que acaba indo pra mansão. É uma personagem muito, muito legal, que a gente vê uma coisa se desenrolando ali pra ela paralelamente, só que a gente não tem detalhe daquilo, a gente só vê de pano de fundo. E, tipo, óbvio que tem que se focar mais justamente nos Jogos de Herança, mas eu acho que faltou alguns capítulos mais desses personagens, sabe? Focado nesses personagens. Até também da Avery convivendo com os meninos, porque acho que às vezes ficou muito numa enrolação ali, talvez, do romance dos mistérios, e esqueceu de ter mais cenas com eles. Mas da mesma forma você acaba acreditando que eles são uma família mesmo. E você sente falta dos personagens, gente. Eu fiquei tão obcecada com essa história que eu acabei sonhando que eu era a Avery. Eu não lembro como que chama o nome da advogada da história agora. Acho que é a Alissa, que o Nash costuma chamar de Lily.
E aí eu lembro que no meu sonho eu falo pra minha advogada, eu quero que você vá lá e compre uma televisão pro meu irmão. E aí eu vou pra fora e converso com o meu segurança, que é exatamente o nome do segurança da história da Avery também. Então assim, eu fiquei tão obcecada por essa história que eu cheguei a sonhar. Infelizmente no sonho não tinha os irmãos Hawthorne, mas ainda assim eu tava ali achando que eu tinha virado bilionária no meu sonho. Então eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens, gostei muito do final que a autora dá pro livro também. Tudo que ela colocou aqui pra mim fez extremo sentido. Como eu falei, tem esse livro aqui que é dos irmãos Hawthorne, que eu ainda não terminei de ler. E pra falar a verdade, não gostei tanto, logo de cara, assim. A história se fecha nessa trilogia mesmo, só que a gente vai ver os meninos indo atrás de outras coisas, tipo dos pais deles nesse livro aqui. E eu vi também que já tem mais uns 2 continuando isso aqui. Então talvez eu acho que vai focar mais nesse desenvolvimento desses personagens que ficaram pra trás, sabe? Gente, a memória do meu celular simplesmente acabou. E aí, a minha sorte é que minha mãe tava chegando aqui em casa e peguei o celular dela pra gravar. Talvez não fique na mesma qualidade. E ó, já almocei, já suei e enfim, é isso. Mas aí, como eu tava dizendo, tem mais livros que saíram depois desse aqui. Só que ainda não saíram no Brasil. Acho que tem mais um já que tá publicado e o terceiro tá em pré-venda lá fora. Eu quero continuar assim, só que eu vou dar um tempo, porque eu acho que eu saturei, porque eu tentei pegar um atrás do outro mesmo. Esse aqui eu achei mais fraquinho. A trilogia principal, pra mim, se tivesse 1 milhão de páginas a mais, eu leria todas elas. Como eu falei, todos os personagens são extremamente carismáticos. O meu Hawthorne favorito é o Xander, na real, que é o mais novo, porque eu dava gargalhada com ele, eu queria pegar ele pra criar como se fosse meu filho. A Avery fica entre 2 Hawthornes ali, né, tem um triângulo amoroso entre o Jameson e o Grayson. Eu preferi muito mais o Grayson, e pra falar a verdade, foi um triângulo amoroso que não convence muito, porque na real dá pra ver desde o começo com quem que ela vai ficar, porque é um triângulo meio sem a terceira ponta, assim. Porque a gente vê muito bem com quem que ela se identifica desde o começo, mas pra mim ela não fez a escolha certa, porque o outro tinha muito mais química com ela. Então não dá nem pra falar dos outros 2 livros da trilogia sem dar spoiler, mas é basicamente isso. Eu acho que foi ficando melhor cada livro e abrindo cada vez mais mistérios, e eu acho que solucionou todos eles muito bem. Cheguei até a me emocionar em muitas partes também, porque eu realmente criei um apego aos personagens e a história é muito boa. E eu fiquei meio órfã depois que eu terminei, eu meio que entrei numa ressaquinha ali. E aí no final do mês, né, no último dia do mês, se eu não me engano, eu peguei pra ler Mordida, da Sarah Anderson. Eu li Mordida na pandemia, na época que saiu, e a seguinte acabou me mandando o livro. Eu sou totalmente apaixonada por todos os quadrinhos que a Sarah Anderson faz. Tem amigas minhas que já compraram Mordida só porque eu fiquei indicando, porque eu sou simplesmente apaixonada. E aí são só tirinhas, né, contando a história da Elsie, que é uma vampira, e do Jimmy, que é um lobisomem. E aí eles formam um casal totalmente improvável, né, um amor entre uma vampira e um lobisomem. E aí que a gente tem várias tirinhas super divertidas, tipo o do Jimmy colocando a cabeça pra fora do carro, assim, igual o cachorro mesmo. Tem umas sacadas muito inteligentes, eu acho que a Sarah Anderson, assim, tem um traço lindo pra desenho e também tem uma mente brilhante pra fazer tirinhas. Então sou totalmente apaixonada, totalmente suspeita pra falar. Mas é isso, essa foi minha última leitura de fevereiro. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar a sua curtida também, comentar aqui embaixo se você já leu algum desses livros aqui. E é isso, um beijo e até a próxima.